Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida. Estou aqui pela misericórdia e graça do Senhor Jesus para fazer mais uma videoaula, um breve comentário da lição dessa semana, que vai ser estudada no domingo nas nossas escolas bíblicas dominicais. Nós, esse trimestre, estamos estudando aí um tema muito necessário para nós, para que possamos ter um entendimento real acerca de Deus, acerca de tudo que vivemos, tudo que enfrentamos, e principalmente sobre um tema que é motivo de muitos questionamentos, que é o sofrimento. Nós estamos tendo a oportunidade, à luz da palavra de Deus, durante esse trimestre que está iniciando, de poder entender um pouco melhor em relação a esse tema tão falado, né, que é o sofrimento. Por que sofremos? A realidade é que ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, não é bom sofrer, mas nós vamos entender pela palavra de Deus que Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos, e nós, como servos dele, precisamos estar submissos à sua vontade, ao seu querer, entendendo que ele é soberano e é poderoso para fazer aquilo que ele quiser fazer. Então, o tema da lição desse trimestre da revista é a fragilidade humana e a soberania divina. Nós somos frágeis como seres humanos e precisamos ter isso fixado na tábua do nosso coração, de que Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, quando quer, como quer, e não podemos de forma alguma exigir de Deus uma resposta. Podemos questionar a Deus? Sim, mas isso não obriga a Deus a nos responder. É esse entendimento que nós vamos ter, porque nós vamos ler o livro de Jó. Estamos lendo, espero que você esteja lendo o livro de Jó. Leia devagar, leia com cuidado, leia com atenção. E nós estamos vendo que Jó, ele não foi repreendido por Deus por questionar. Embora Deus não tenha respondido o que Jó queria ouvir, mas Deus em momento algum questiona Jó: por que você está lançando questões em relação a mim? Na verdade não, não podemos evitar os questionamentos, só que esses questionamentos não podem se transformar em certezas e não podem nos levar a pecar contra Deus ou esquecermos de quem nós somos e de quem Deus é. Quando aqui na revista diz a fragilidade humana e a soberania divina, ele está dizendo: nosso lugar é de ser humano, é um lugar frágil, é um lugar vulnerável, é um lugar passageiro, é transitório, como o próprio Jó vai dizer no seu livro. E o lugar de Deus é no alto sublime trono, é um trono de soberania, é um trono de onipresença, de onipotência, de onisciência, porque Ele é Deus. E é esse entendimento que nós temos que ter, que nós temos que viver com esse entendimento. O sofrimento e a restauração de Jó, fragilidade humana, a soberania divina e a restauração, né? Todo o sofrimento e a restauração na vida do servo de Deus que era Jó. O tema da lição dessa semana é lição de número 2, e nós estamos aí, vamos estudar aqui no dia 11 de outubro, que é o dia da lição, né, nas nossas escolas. Embora a nossa revista, se você der uma olhada, você vai ver que ela está com datação de julho, porque essa revista seria lançada no terceiro trimestre, no trimestre passado. Mas devido a todos os acontecimentos que a gente já sabe, ela foi lançada agora. Então, nós temos aqui essa lição de número 2 e o tema é: quem era Jó? Nós vamos falar especificamente acerca dessa personagem, Jó. Nós falamos na primeira lição sobre o livro de Jó, sobre algumas características do livro. Agora nós vamos falar da pessoa de Jó. Quem era Jó? E aí nós temos nosso texto áureo que está no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, que diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui nós já temos algumas informações acerca de quem era Jó. Primeiro, diz assim, ó: era um homem da terra de Uz. Diz que onde ele morava, e da localização de Jó. E também vai trazer agora características peculiares de Jó. Era um homem sincero, reto e temente a Deus,
que se desviava do mal. Então nós temos 4 características aqui, ó. Jó era sincero, Jó era reto, Jó era temente a Deus e Jó se desviava do mal. Texto, a verdade prática diz assim, ó: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Quem zela por um caráter irrepreensível, olha aqui, obtém testemunho acerca da sua integridade. Quem deu esse testemunho acerca da integridade de Jó foi o próprio Deus, quando apresenta, quando fala a Satanás: viste o meu servo Jó? É um homem fiel, é um homem sincero, é um homem que me teme e que se desvia do mal. Deus deu testemunho desse servo. Embora Jó não tenha sido um homem perfeito, nós sabemos que o único homem perfeito que pisou nessa terra foi o Senhor Jesus Cristo, como homem, 100% Deus e em plena perfeição. O modelo, o exemplar do que Deus queria que Adão fosse, um homem perfeito. Mas que, por tudo que nós já sabemos, devido à queda, à desobediência, Adão não conseguiu ser. Por isso, Deus envia Jesus, que é agora o homem perfeito, é o modelo ideal de humanidade, Jesus Cristo. Mas, embora Jó não tenha sido perfeito, Deus reconhece em Jó características que agradam a Deus e que faz parte da vida daquele que serve a Deus. Precisa estar no currículo daquele que serve a Deus: sinceridade, retidão, temor e a vigilância para se desviar daquilo que é mal. O textuário dessa lição ele está no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, e vai falar um pouco mais acerca de Jó, da família de Jó, vai falar também em relação ao que Jó possuía, os bens que Jó tinha. Nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, vai trazer mais informações. Se no verso 1 nós já vimos de onde Jó era e também algumas características de Jó, agora ele vai seguir falando acerca da família de Jó e da riqueza de Jó. Essa riqueza de Jó, ela era uma riqueza que estava baseada em posses, animais, diversos animais, propriedades. A própria família de Jó eram 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos, que era considerado como uma riqueza naquela época. No período patriarcal, ter muitos filhos era sinal de que a pessoa era abençoada por Deus. A pessoa era cercada de bem pelo Senhor. Então, aqui vai descrever mais características acerca de Jó. Tópico de número 1 da nossa lição começa dizendo assim, ó: um homem de caráter irretocável, aquele caráter que não precisa de retoque, não precisa de ajuste. O caráter de Jó era irretocável. E aí nós vamos falar de 3 características de Jó. Primeiro, sinceridade, íntegro, era um homem íntegro. Segundo, Jó era reto. E terceiro, Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Quando nós olhamos para essa característica de Jó, de sinceridade, de integridade, é muito importante a gente prestar atenção em uma informação que tem no verso 1 e que a gente não para se atentar muitas vezes, que é essa parte onde diz assim, ó, verso 1 do capítulo 1 de Jó diz assim, ó: havia um homem. Que informação, o que isso quer dizer para nós? Não está dizendo aqui havia um super-homem, havia um homem perfeito, havia um homem que tinha poderes sobrenaturais, havia um homem que ele era diferente dos outros homens. Não, havia um homem. Aqui a Bíblia confirma, certifica de que era um homem, ou seja, um ser humano, como eu, como você que está assistindo essa aula. Jó era um ser humano, era simplesmente um homem, não era perfeito, não era um super-homem, não era um homem
sobrenatural, não era um homem super espiritual, não era um homem que andava fazendo milagres, não era um homem que vivia atraindo multidões para si. Era um homem que era sincero, que era reto e temente a Deus e se desviava do mal. Outro ponto que a gente, eu acho interessante a gente tratar é o significado do nome de Jó. Fazendo pesquisas, estudando um pouco, eu percebi que na Bíblia Sagrada ela só relata a existência de 2 Jó, né? O Jó que nós estamos estudando e também um Jó que era filho de Issacar, que era filho de Jacó. Gênesis 46, verso 13, você vai encontrar lá, falando acerca disso, que havia um dos filhos de Issacar, se chamava Jó. O nome Jó, se derivado do hebraico, quer dizer exposto à hostilidade. Aí, se você se aprofundar mais, você vai ver também que diz assim, ó, pesaroso, molestado, atribulado, entristecido. Esse é o significado do nome de Jó, que faz jus à sua história, embora Deus tenha, no final, mudado toda a situação de Jó. Tópico de número 1, falando sobre integridade, um homem íntegro, um homem sincero. Isso aqui quer dizer que era um homem completo, era um homem direito, era um homem que se podia confiar, era um homem que, se empenhasse a sua palavra, ele era correto para sustentar a sua palavra. Era um homem que ninguém duvidava dele, era um homem que ninguém tinha problema de fazer acordos com ele, porque ele era um homem completo, um homem direito. E aí nós precisamos ver que algo que precisa estar bem nítido diante dos nossos olhos é que Jó, ele era íntegro e sincero, e essa integridade não estava firmada nas circunstâncias da sua vida. Jó não era sincero e íntegro simplesmente porque era um homem rico, simplesmente porque era um homem abençoado, porque era um homem que estava cercado de bem. Jó era sincero e íntegro, independente das circunstâncias. O caráter de Jó era sincero, e ter caráter é exatamente isso. É você, o seu caráter diz quem é você quando ninguém está te vendo. Alguém já disse isso. O seu caráter é demonstrado quando você faz algo ou está em uma situação onde você não terá recompensa, onde ninguém poderá te retribuir, onde você não receberá aplausos, quando você está sozinho, quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você não está sob a supervisão de alguém. O seu caráter, ele é revelado. Jó era íntegro e sincero, tanto na bonança quanto na situação em que ele se encontrou. Porque a sinceridade, ela age dessa forma, ela é incondicional. Ela não depende da circunstância. Se estiver tudo bem, eu sou sincero, eu sou íntegro. Se não estiver, aí talvez depende. Se eu estiver na igreja, eu sou íntegro, eu sou sincero. Se eu estiver fora da igreja, eu me adequo com a situação ou com o meio onde eu estou. Não, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter um caráter formado por meio de Jesus Cristo em nós, e a partir de agora nós temos uma nova vida, e a partir de agora nós vivemos agora no sim ou no não. Não vivemos mais no talvez. Isso é ser sincero, isso é ser íntegro, isso é ser inteiro. Aí nós temos retidão, era alguém irrepreensível, era alguém que ninguém poderia chegar para ele e repreendê-lo. A gente só repreende quem está errado, a gente só repreende quem está em falha. Mas Jó era irrepreensível, andava em retidão, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. O caminho de Jó era reto, era direito. É isso que está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo. Aquele que não possui, não pode ser corrigido, que não precisa ser corrigido. E ele mesmo dá testemunho. Se você pegar a sua Bíblia e ler no livro de Jó, capítulo 4 do livro de Jó, a partir do verso 3 ao 6, ele vai dizer assim, não é Jó que está dizendo, tá?
um dos amigos de Jó diz assim acerca de Jó: veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas, as suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Ele reconhece aqui, a princípio, que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem que ensinava a verdade para outras pessoas, que fortalecia os que estavam fracos. Então, os próprios amigos de Jó dão testemunho em relação a isso. Quando se fala temente a Deus e desviava-se do mal. Jó 28, 28. Livro de Jó, capítulo 28, verso 28, vai falar sobre esse temor que Jó tinha em relação a Deus. 28, 28 diz assim: e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Afastar-se do mal é ter entendimento. Jó era esse homem que temia Deus, que reverenciava a Deus, que reconhecia a soberania de Deus, a grandeza de Deus e que se desviava do mal. Veja que é uma consequência. Se eu temo a Deus, a consequência é que eu me desvio do que é mal. O apóstolo Paulo, ele diz, examinai tudo, retende o que é bom. Ele também diz, fujam da aparência do mal. Ele nem diz do mal em si. Paulo, ele diz que para a gente fugir daquilo que parece que é mal. Aquilo que aparenta ser mal, nós devemos fugir. Nós não devemos esperar para ver, comprovar se é mal. Se simplesmente parecer mal. E o que é ser mal? É ser contrário àquilo que Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que foge dos padrões que Deus estabeleceu para aqueles que o servem. Então, Jó era esse homem temente a Deus e que se desviava do mal. Tópico de número 2. Um homem sábio e próspero. Subtópico 1. Um conselheiro sábio. Ser conselheiro é algo que nós que somos cristãos não podemos nos eximir. Talvez, não sei se já aconteceu com você, se acontece com você com frequência, mas sempre tem alguém vindo até nós para pedir conselhos. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas veem em nós algo de Deus. Nós temos um nome de cristão, de um pequeno Cristo, e por isso as pessoas elas sentem que podem confiar em nós para pedir conselhos. E aqui diz que ele era um conselheiro sábio. As pessoas buscavam Jó para pedir conselho. Livro de Jó, capítulo 29, 28, verso 21 e 22. 29, 21 e 22. Diz assim: os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam em silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva, abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. As pessoas vinham até Jó para pedir conselhos e prestavam atenção no que Jó dizia. Tinham sede, tinham vontade de ouvir o que Jó falava. Por quê? Porque aliado ao que ele dizia estava a sua conduta. Então, para que alguém possa ser um bom conselheiro, um conselheiro sábio, ele não apenas tem que ter palavras bonitas, ele não apenas tem que ter um discurso bonito, decorado, ele precisa demonstrar com a vida dele que aquilo que ele ensina, que aquilo que ele aconselha, é aquilo que ele vive na vida dele. E era assim com Jó. Era um sábio conselheiro. E é algo que a gente precisa ter em mente, porque, queiramos ou não, somos conselheiros. As pessoas vão buscar em nós aconselhamento e nós temos que estar preparados para aconselhar as pessoas. E como vamos aconselhar? Qual é a nossa ferramenta para esse aconselhamento? A palavra de Deus. Por isso que você
é um bem-aventurado por estar assistindo essa aula, por estar buscando aprender mais a palavra de Deus. Você é bem-aventurado e você terá condições de ser aquilo que Deus quer que você seja, um conselheiro sábio. E a palavra de Deus nos dá essa garantia de que se meditarmos nela, se praticarmos ela, nós seremos sábios conselheiros, como era Jó. Subtópico 2 diz assim, ó, um homem próspero. Quando a gente fala de prosperidade, muitos entendem, já associam diretamente a riquezas, a bens materiais, a bens financeiramente falando, pessoas ricas, mas quando nós utilizamos o termo próspero, isso vai muito além apenas de bens materiais e de riquezas no sentido material. Ser próspero é muito mais que isso. E Jó era próspero na sua vida familiar, porque ele tinha uma família abençoada, ele tinha 10 filhos, ele tinha uma esposa que estava com ele lado a lado, ele tinha uma família maravilhosa e cuidava dessa família muito bem. Jó também era próspero na sua vida social, as pessoas respeitavam Jó. Jó tinha pessoas que o admiravam, que estavam sempre buscando para se aconselhar, como eu acabei de falar, para receber ajuda, porque ele diz que ele ajudava os pobres, que ele consolava os aflitos. Então ele era uma pessoa que tinha prosperidade social, ele tinha prosperidade nos relacionamentos. Jó também era próspero na sua vida material. A riqueza de Jó estava ali, camelos, ovelhas, jumentas. Jó era um homem que tinha posses, era financeiramente também abençoado. E Jó também era um homem próspero espiritualmente. Jó era um homem que tinha uma vida de comunhão com Deus, de consagração a Deus. Era um homem que sacrificava para que a sua família fosse protegida. Era um homem que só de pensar que os seus filhos poderiam pecar contra Deus, esse pensamento, essa ideia já o levava a oferecer um sacrifício ao Senhor e buscar a Deus para que protegesse a sua família. Jó, nós podemos ver que criou muito bem os seus filhos, porque os seus filhos eram unidos. Quando um fazia uma festa, todos iam para aquela festa. Todos iam um na casa do outro. Havia comunhão, porque Jó era um homem próspero de amor. Amor pela família, amor pelo próximo e amor a Deus. Então, a prosperidade, ser alguém próspero, vai além apenas de bens materiais. E é bom que a gente tenha isso guardado no nosso coração. Subtópico 3, uma prosperidade baseada no ser. A prosperidade de Jó não estava baseada no ter. Eu tenho, eu posso. Não, estava no ser, em quem ele era. A prosperidade de Jó era o homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A prosperidade de Jó era ele mesmo, era o caráter dele, que quando Deus fala com Satanás, Deus não diz, tá vendo meu servo Jó como ele é abençoado? Olha meu servo Jó como ele tem bastante coisa. Quem traz isso à tona é Satanás. É Satanás que aponta para as coisas materiais, mas Deus aponta para coisas que o dinheiro não compra, que as coisas dessa vida não compra, que o conforto dessa vida não compra. Deus aponta para o caráter de Jó, para o ser de Jó. Então, a prosperidade dele estava baseada em quem ele era e não no que ele tinha. Satanás, ele vai, como eu disse aqui, ó, Satanás aponta para o que Jó possuía. Deus aponta para quem Jó era. Satanás aponta para o que Jó possuía. Deus aponta para quem Jó era. Isso precisa estar no nosso coração. Deus não está interessado no que temos, mas em quem somos. Isso é o mais importante. E Jó entendia muito bem isso. Tópico de número 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Subtópico 1. Um homem dedicado à família. Jó era um homem totalmente dedicado à sua família.
sacrificava, fazia o papel do sacerdote no lar dele, oferecia sacrifícios e intercedia pelos filhos, mesmo sem saber se os filhos tinham pecado ou não. Mas eu vou orar a Deus, vai que os meus filhos erraram, vai que os meus filhos pecaram, vai que eles fizeram algo que desagradou a Deus. Jó não está dizendo aqui que os filhos dele eram perversos, que os filhos dele eram pessoas que não tinham caráter, eram pessoas que não temiam a Deus. Não, não é isso que ele diz. Ele diz que ele tinha um desejo profundo de proteger os seus filhos. A Bíblia mostra que ele tinha um amor profundo e um cuidado, porque na verdade o amor é isso, é provisão e proteção, é prover e proteger. E era isso que Jó fazia com a sua família, estava provendo para eles possibilidades de desfrutar de um conforto, da alegria, de uma festa, de uma confraternização e de uma comunhão entre eles. E também estava preocupado em cuidar da sua vida espiritual, da sua proteção espiritual. Então Jó era um homem muito cuidadoso. Esse cuidado de Jó também vai se manifestar em relação à sua esposa, porque a Bíblia diz que Jó perde todos os bens, perde a saúde, perde os seus filhos, mas a Bíblia diz que a esposa de Jó permaneceu ali. É com ela que Jó tem mais filhos, é com ela que Jó reconstrói a vida dele, demonstrando mais uma vez de que Jó ele tinha esse caráter e esse amor pela família e pela esposa, ao ponto de estar com ela, permanecer com ela, independente das circunstâncias, e também a própria esposa de Jó, que geralmente a gente costuma ouvir muitas críticas em relação à esposa de Jó, mas a esposa de Jó, ela não abandonou Jó, e ela tinha motivos para fazer isso. Mas ela permaneceu ali. E quando Jó é restaurado, quem estava lá? A esposa dele. A Bíblia não diz que Deus deu outra esposa para Jó. Deus deu outros filhos, mas a esposa era a mesma. Porque ela recebeu o amor de Jó como esposo. E Jó também desfrutou desse amor que ela tinha por ele, porque ela permaneceu. Ela poderia ter ido embora, mas ela ficou. Subtópico de número 2. Um homem de moral e piedade. Esse era Jó. Quando nós lemos no próprio livro de Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim, ó. Livro de Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Perceba, os filhos de Jó não viviam dissolutamente. O temor de Jó é que eles pecassem contra Deus aonde? No coração. Porque as atitudes não, mas e no coração? Até isso ele tinha essa preocupação, porque era um homem de moral, piedoso. E aí nós vamos ver que aquilo que Jó temia que os filhos dele fizessem é exatamente o que Satanás disse que Jó faria. Jó, capítulo número 1, verso 11, diz assim, ó. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Aquilo que Jó temia que seus filhos fizessem, oferecia sacrifícios ao Senhor, santificava os seus filhos, temendo que eles fizessem isso no coração, era o que Satanás disse que Jó faria, e que a gente sabe que não aconteceu. Subtópico de número 3, para a gente encerrar essa lição. Ó. Um homem de vida consagrada. O que é ter uma vida consagrada? O que é ser consagrado? Consagrar quer dizer separar. Consagrar quer dizer santificar. É alguém com a vida separada. Separada do pecado, separada da desonestidade, separada dos negócios ilícitos. Era um homem que tinha uma vida consagrada a Deus. E essa consagração também é demonstrada na sua devoção, na sua atitude de levantar cedo, de apresentar um sacrifício ao Senhor, de santificar os filhos a Deus, de se preocupar se os filhos estavam pecando contra Deus. Esse é o consagrar-se, esse é o separar-se que nós precisamos ter em mente. A oração, que muitas vezes é utilizada aí como um amuleto, como uma ferramenta,
com muitas coisas, com muitos adjetivos que muitas vezes não cabe à oração, como a chave da vitória. Na verdade, a oração, ela é para a consagração das nossas vidas a Deus. É para nos levar a estar separado das coisas dessa vida e mais unidos ao Senhor. Quanto mais nos consagramos, quanto mais nos separamos para adorar a Deus, para orar ao Senhor. Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz para os irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. E aí alguém pode dizer, mas como assim orar sem cessar? Eu vou ficar o dia inteiro orando, o dia inteiro não vou fazer mais nada da minha vida? Não. Esse orar sem cessar demonstra, e Paulo fala para os irmãos, que eles tinham que ter uma vida de comunhão com Deus tão estreita, que para tudo que eles fossem fazer, onde eles estivessem, que eles estivessem sempre falando com Deus, sempre orando ao Senhor. E é o que Jó faz, ora pela sua própria vida, ora pela sua família, intercede pelo seu próximo, tinha uma vida consagrada. Então, este era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, que nos inspira. Não somos... Jó não era superior a nós, era tão ser humano quanto nós, mas conseguiu ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Que nós possamos meditar nessa personagem de Jó, que é Jó, que nós possamos trazer para o nosso dia a dia essas características, que Cristo gera em nós, por meio do Espírito Santo, esse caráter que agrada a Deus, como o caráter de Jó agradou ao Senhor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Espero que você esteja sendo edificado. Quero agradecer a você que esteve até aqui, até esse momento acompanhando essa videoaula. Peço que você me apresente nas suas orações, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário e que, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima semana para mais uma lição para a glória de Deus. Fique na paz.